E se tudo fosse perfeito para Portugal? Esse vídeo irá mostrar como seria uma história totalmente perfeita para Portugal. Para isso irei usar de uniões pessoais entre países e modificar decisões reais, fazendo com que tudo aconteça da melhor forma possível, mesmo que fosse quase impossível ou irrealista. Porém me limitei a usar apenas casamentos que aconteceram na realidade e não fazer vitórias militares impossíveis, porque aí seria muito fácil. Dito isso, vamos ao vídeo. Iniciarei a história em 1074. Nessa realidade, Henrique, o Duque da Borgonha, sobrevive até 1097. Seu filho de mesmo nome recebeu em 1096 o condado portucalense por suas contribuições com a Reconquista. Faremos com que todos os irmãos dele tenham morrido antes do pai. Assim ele irá herdar o Ducado da Borgonha em 1097 logo após receber o condado portucalense. Henrique de Portugal, além de receber o condado portucalense, recebeu a mão de Dona Teresa, filha ilegítima de Afonso VI. Porém faremos que nessa realidade a única herdeira de Castela, Dona Urraca I, tenha desvivido em 1104. Isso forçaria Afonso a legitimar sua filha Teresa, que o sucederia em 1109. Nessa realidade, Henrique I viveria até 1128, evitando que Dona Teresa se tornasse regente de seu filho Afonso. Afonso iria se tornar rei de Portugal em 1128 e rei de Leão e Castela em 1130. Em 1145 começaram rebeliões contra o Império Almorávida na Ibéria após a rebelião almohada. Afonso Henrique, se aproveitando da situação, iria invadir e conquistar todo o restante da Península Ibérica com apoio de Aragão. Porém, nessa realidade faremos com que os reinos ibéricos sejam totalmente tolerantes ao Islã e judaísmo, assim não provocando o êxodo em massa de muçulmanos e judeus para os impérios muçulmanos. A Marinha Ibérica teria começado seu desenvolvimento nessa época para evitar uma nova invasão muçulmana à Península Ibérica. Esse primeiro período abordado seria muito importante para que a história de Portugal fosse perfeita. Porém, não há mais muita coisa grande a se fazer inicialmente. Me limitarei a fazer com que os reis de Portugal fossem o melhor possível. A história segue até 1383, ano que Dom João I sucederia a Fernando I pacificamente. Em 1415, Dom João coordenaria a conquista de Ceuta, porém nessa realidade conquista todo o Marrocos e o transforma em vassalo. Na conquista do Marrocos se dá o início do Império Português e das grandes navegações. Em 1419 seria descoberto e colonizado o arquipélago da Madeira e em 1427 o dos Açores. Portugal iria continuar a desenvolver a tecnologia marítima e em 1462 seria descoberto e colonizado o arquipélago do Cabo Verde. Em 1474 seriam descobertas as ilhas do Golfo da Guiné e colonizadas em 1475. As Américas também seriam descobertas em 1474 por uma expedição conjunta entre Portugal e Dinamarca. A expedição chegaria na atual Terra Nova e Labrador, no Canadá. Seriam enviadas outras expedições que descobririam terras mais ao sul. No ano seguinte se iniciaria a colonização, começando na ilha de São Domingos e Cuba. Em 1481 se iniciaria a colonização da Costa do Ouro, na qual se extrairiam grandes quantidades de ouro e joias. Em 1488 Bartolomeu Dias iria dobrar o Cabo das Tormentas, que possibilitaria o futuro domínio ibérico sobre o Oceano Índico. Pedro Álvares Cabral chegaria ao Brasil em 1500 e Diogo Dias em Madagascar, iniciando a colonização em pequena escala. Vasco da Gama iria retornar às Índias em 1502 e em 1503 na cidade de Cochin seria estabelecido o primeiro entreposto português na Índia. Em 1511 Afonso de Albuquerque iria coordenar a conquista de Malaca e seria ainda mais bem-sucedido conquistando todo o sultanato de Malaca. Em 1514 seria estabelecida a colônia da Castila de Oro, que abriria caminho para a conquista do México. Ainda nesse ano Portugal se aliaria ao reino de Sunda para conquistar o sultanato do Demaquia, onde haviam muitas especiarias. Em 1521 ocorreriam eventos fundamentais para a consolidação do Império Português. Dom Miguel de La Paz nessa realidade não teria morrido tão prematuramente e ascenderia ao trono português em 1521, iniciando a União Ibérica entre Portugal e Aragão. Em 1521 também terminaria a conquista do Império Azteca comandada por Cortés. O Bahrein e o Catar seriam conquistados em 1521, assim como o Ceilão. Isso levaria o domínio de Portugal sobre o Índico a um novo patamar.
Dom Miguel teria coordenado a conquista do norte da África em 1525 como tinha sido aconselhado por sua avó. Ele também limitaria a escravidão e buscaria a abolição da escravidão em todo o império, que embora não conseguisse realmente impedir o tráfico ilegal de escravos, iria reduzir bastante. Ele também iria incentivar a miscigenação entre os ibéricos e os povos conquistados, o que iria acelerar a assimilação ao império e tornar as colônias mais estáveis. Isso também evitaria o racismo e preconceito racial. Ainda em 1525 a Austrália seria descoberta por Gomes de Sequeira. A colonização da Austrália seria lenta e inicialmente não haveriam motivos para colonizar. Durante 1530 e 1540 Portugal se aliaria a vários estados indianos para impedirem a expansão mughal. O Império Mughal teria acabado e após a guerra Portugal receberia muitas vantagens comerciais. O monopólio das Índias traria muitas riquezas para Portugal. A extração de metais nas Américas também traria muito lucro. Porém, nessa realidade seria reduzida pelo não uso da escravidão. Isso evitaria a hiperinflação que aconteceu na realidade com o Império Espanhol. Miguel morreria em 1531 por causas desconhecidas e seria sucedido por sua irmã Dona Beatriz. Em 1532 se iniciaria a conquista do Império Inca, que duraria por 10 anos. Nos territórios incas havia bastante prata, que também teria a extração reduzida nessa realidade. Portugal invadiria o Império Gajapati em 1541, se aproveitando das fraquezas do país após um regicídio. A grande população desse território iria permitir que Portugal tivesse mão de obra suficiente para todas as colônias. Os portugueses descobririam o Japão em 1543, estabelecendo portos e colônias em ilhas japonesas inicialmente. Em 1546 Dona Beatriz teria falecido e seria sucedida por seu filho Emanuel I de Portugal. Ele sucederia seu pai como Duque da Saboia em 1553, expandindo o domínio ibérico na Itália. Emanuel se casaria com Margarida da França, filha de Francisco, rei francês, que devido a diversos acontecimentos e mortes de seus irmãos e pai herdaria o reino da França em 1548. Após essa união, Portugal e França, se aproveitando da fragmentação do Japão, iriam começar invasões ao sul do país. A conquista total do Japão seria demorada, porém traria ainda mais poder para Portugal. Em 1565 acontece a Batalha de Talicota entre os sultanatos do Decão e o Reino Bisnaga. Portugal, se aproveitando dessa fraqueza, iria conquistar o Reino Bisnaga, se fortalecendo ainda mais nas Índias. Em 1571 ocorreria a Batalha de Lepanto. Após a vitória da Liga Santa ocorreria um levante grego pela independência. Imediatamente apoiado pela Liga, também se iniciariam revoltas em outros países dos Balcãs e o Papa declararia uma cruzada contra os turcos. Dom João, Duque de Bragança, seria eleito rei da Grécia por sua proximidade ao Império Português, que estaria em condição de praticamente escolher o rei da Grécia pelo apoio fundamental para a independência. A Liga Santa começaria desembarques na Palestina e Anatólia. Os otomanos iriam demorar a reagir. Essa invasão daria abertura para que os Habsburgo pudessem reconquistar seus territórios perdidos, colocando a Borgonha, Áustria, Hungria e Boêmia na guerra ao lado da Liga Santa. A cruzada só terminaria em 1579 com uma vitória total da Liga Santa. O Império Bizantino seria restaurado sob a dinastia de Bragança e imediatamente se encerraria o cisma do Oriente. Os Habsburgo iriam recuperar suas terras nos Balcãs e o Império Português estabeleceria vassalos no Oriente Médio otomano. Dom João focaria seu reinado na recristianização dos territórios bizantinos. Seu reinado seria muito popular entre os cristãos, mas enfrentaria muitas revoltas muçulmanas. A União Franco-Ibérica se consolidaria a maior potência do mundo após essa guerra. Após a morte de Emanuel em 1580, seu filho Carlos assumiria os tronos ibéricos e da França, iniciando formalmente a União. Em seu reinado, ele iria continuar a conquista das Índias e Américas, além de iniciar a colonização do Canadá. A União Franco-Ibérica não participaria da Guerra de 30 Anos, que provavelmente seria vencida pelos protestantes. O Japão teria sido unificado sob controle ibérico até 1583 com a ajuda de Oda Nobunaga, que se tornaria vice-rei do Japão. A miscigenação seria uma grande arma para a conquista, como nas Américas, facilitando a assimilação dos japoneses. Em 1600, Dom Carlos iria morrer sem filhos. Ele seria sucedido por seu primo de segundo grau, Dom Sebastião. Em seu reinado, ele iria ordenar uma ocupação mais efetiva na Austrália e América do Norte. Também iria conquistar Madagascar. Ele seria muito influenciado pelos jesuítas e não iria se casar e nem teria filhos. Porém, não morreria no Marrocos.
Morrendo apenas em 1630, seu sucessor seria o imperador bizantino e duque de Bragança, Dom João IV. A união formada em seu reinado seria considerada a mais poderosa nação que o mundo já viu, dominando o território continental. Porém, devido ao tamanho absurdo do império, seria muito instável. Nesse período, o Império Ibérico já teria diversas formas de obter riquezas, especialmente o comércio marítimo e extração dos metais nobres. As Américas seriam colonizadas apenas pelos reinos ibéricos. A República dos Países Baixos nunca existiria. Em seus territórios haveria o reino da Borgonha-Habsburgo, e a Inglaterra não teria poder para patrocinar suas próprias expedições para as Índias. Então o monopólio ibérico nunca seria quebrado. A Guerra de Sucessão Espanhola não aconteceria, já que a Espanha também nunca teria sido como na realidade. Acredito que essa será a única parte do vídeo, já que após esses acontecimentos o mundo já iria estar completamente diferente. Mas possivelmente Portugal poderia conquistar o mundo todo. As guerras e acontecimentos reais como conhecemos não teriam acontecido. Portugal seria a maior e mais poderosa potência do mundo. Nenhum país representaria uma ameaça real a Portugal, mas não imagino como se desenvolveria tal história. Esse vídeo foi irrealista e tal realidade não teve chance real de acontecer, ao menos que tudo fosse perfeito para Portugal. Se acharem algum erro ou se faltou algo, comentem para eu ver. O vídeo foi muito mais simples e resumido devido às tantas alterações que essa realidade traria. Obrigado por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado. Até mais.